Boa noite. Meu nome é Jonathan, eu sou da equipe interna de tecnologia da Otimiza. Estou aqui com meu colega Estevão, também da equipe interna de tecnologia da Otimiza. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom, nós vamos apresentar para vocês o editor Atom e como utilizá-lo para melhorar o desenvolvimento na plataforma OTM Suite. Antes de começar, na verdade, eu gostaria de avisar que o Alceu vai estar nos auxiliando ali no chat de texto, então qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer questão que vocês gostariam de colocar, vocês podem colocar ali no chat de texto que ele vai nos encaminhar ou então responder. Bom, como alguns de vocês já sabem, começar a apresentar a tela antes de falar, né? É importante. Certo. Como a maioria de vocês já sabe, para o desenvolvimento da suite, para desenvolver aplicações na OTM Suite, nós precisamos de um editor de texto. O Atom vem para atender esse requisito. A gente precisa utilizar o Atom para desenvolver para a suite? Não, a gente pode utilizar qualquer editor de texto. Porém, a gente tem 2 editores de texto homologado e a gente recomenda, na maioria dos casos, o uso do Atom por apresentar alguns recursos a mais e normalmente apresentar uma eficiência melhor aí no desenvolvimento. Vamos começar abrindo então o nosso editor. Vou aproveitar inclusive para mostrar um recurso interessante para quem está começando o desenvolvimento ou para quem já desenvolve, inclusive. Quando a gente abre alguma aplicação aqui na suite, então eu tenho o meu menu aqui, abri uma aplicação, eu posso ir diretamente para o fonte dessa aplicação através de um atalho de teclado e mouse. Ctrl Alt botão direito aqui em cima nessa barra azul, ele vai abrir no editor de texto padrão da máquina o fonte dessa aplicação. Então aqui a gente tem o Atom. O Atom aqui na minha máquina é o editor de texto padrão, então ele abriu no Atom aquele MQQ, aquele Make Query. Nesse Make Query eu tenho somente um grid de dados, que se vocês forem ver é o mesmo grid de dados do modelo M. Estou usando ele aqui como exemplo num MQQ de teste. Vou mostrar alguns recursos aqui do Atom que a gente vai explicar mais detalhadamente durante a live, só para vocês terem uma noção do que a gente vai mostrar aqui hoje. Um dos recursos mais interessantes do Atom é a questão da documentação. Opa. Quando eu utilizo o Atom, eu posso começar a digitar algum comando, parâmetro ou tag, e ele me mostra essa tela de autocomplete, mostrando inclusive a documentação dessa tag, comando ou parâmetro que eu estiver digitando. Outro recurso muito interessante é o de snippet, que nos permite adicionar a sintaxe padrão desse comando e a partir daí eu ter uma facilidade melhor de desenvolver, ter uma facilidade maior. Então vamos utilizar esse cara aqui como exemplo. Então, comecei aqui, APC, inseri o meu APC na sintaxe padrão,
vou colocar aqui um botão nesse nosso grid, um botão de cancelar. Vou inserir uma imagem aqui utilizando um outro recurso interessante desenvolvido para o Atom. Vou colocar aqui uma imagem de não. Ao selecionar a imagem, ele já coloca o caminho dela ali. Vou definir aqui um label. Vou deixar como sair. Não vou colocar validação. Outro recurso interessante, que a gente vai apresentar melhor mais adiante, é o Color Picker. Nos SVGs aqui, para quem já conhece a suíte, a gente tem como definir cores. Pode definir uma cor para esse botão. Então, como eu estou criando o botão de cancelar, eu vou colocar aqui uma cor vermelha. Só que eu não quero vermelho, poderia simplesmente colocar aqui VRM, que é o nosso vermelho padrão. Porém, eu não quero o vermelho na cor padrão, eu quero na tonalidade padrão. Eu quero colocar um outro vermelho. Então, eu aciono aqui o nosso Color Picker e vou colocar aqui um vermelho meio pastel. Salvo o meu MKQ. Tá ali o meu botão. Por que não ficou completamente vermelho? Porque eu usei a sintaxe da imagem colorindo somente um pedaço, mas completando a sintaxe, ficou completamente vermelho o botão na tonalidade que eu escolhi. Então, a gente tem esse recurso do Color Picker, que pode facilitar bastante a vida. Antigamente, a gente utilizava, quando a gente utilizava o Notepad++, só para comparativo, muitas vezes a gente abria algum outro programa, como o Paint, por exemplo, que possui Color Picker, selecionava a cor lá, via a quantidade de vermelho, essa primeira informação, quantidade de verde e a quantidade de azul e colocava na mão. Então era um trabalhinho um pouco chato de fazer. E aqui com o Atom a gente tem essa facilidade. Outro recurso interessante é a possibilidade de executar um menu a partir do Atom. Então eu não preciso, digamos que eu esteja com esse cara fechado, eu estou lá editando uma aplicação, ainda não abri a suíte, não estou com o menu aberto para simplesmente abrir a minha aplicação lá. Eu posso abrir a minha aplicação daqui. Posso abrir o meu menu daqui. Seleciono aqui o meu menu. Ele abriu o meu menu. Aí eu posso abrir a opção ali. E está na tela a minha aplicação. Seriam os principais recursos que a gente vai apresentar com mais detalhes daqui um pouco. Mas antes de começarmos a mostrar esses recursos com mais detalhes, esses recursos que são de um pacote desenvolvido por nós para facilitar especificamente para a suíte, para a UTM Suite, eu vou mostrar do zero como instalar o Atom, que talvez o pessoal não tenha muita familiaridade, talvez não conheça, não saiba como fazer, então a gente vai fazer um negocinho do zero. Jonathan, eu não sei se de repente tu desse um zoom para ficar com a fonte maior, para conseguir, não sei se só eu tenho dificuldade. Sim, claro. Para ler a sintaxe, eu não estou muito acostumado com o Atom. Sim, vou reabrir aqui. Beleza. Pra gente... Isso é a idade, Junis. Mas eu também não estava enxergando. Eu peço desculpas, pessoal. Na verdade, eu devia ter aumentado o zoom já antes aqui. Se alguém Agora sim. falar se tá legal. Agora em 3D assim tá bom. Agora sim. Show, beleza. Vocês podem reportar qualquer coisa que não estiverem enxergando ou que não estiver legal, ou se de repente der alguma travada na tela, vocês podem reportar, tá? Fiquem bem tranquilos. Bom, então esse foi o nosso APC criado aqui, com SVG de não.
a corzinha que a gente utilizou o Color Picker para selecionar. A imagem que a gente usou, o seletor de imagens. E aqui em cima, o recurso de... Aqui, da interface, eu não vou conseguir aumentar o zoom. Mas aqui eu tenho uma lista dos menus que eu tenho na minha base. Selecionei o menu e ele abriu o menu. De qualquer forma, nós podemos, nas nossas máquinas, quem está participando da live, utilizar o recurso de expandir e não enxergar a lista de convidados, né? Então, a gente pode projetar a tela ali em cada uma das máquinas e aí nós vamos ter uma visualização maior. É isso. Não sei se vocês conseguem ver o meu Google Meet aqui, mas tem a opção, o que o Alceu estava falando, tem a opção de alterar layout aqui, e tem também a opção de fixar. Antes de mais nada, eu acho que seria interessante vocês fixarem a apresentação, se ainda não tiver, nesse pinzinho aqui. E, dependendo da situação, de como tiver, selecionar aqui o destaque, para aparecer só a apresentação mesmo. Bom, continuando então. Eu vou fazer a desinstalação do meu Atom aqui. Rapidinho. Instalando. O Jonathan, o Estevão. Oi? Vocês depois vão mandar essas anotações para a gente ou nós precisamos anotar? Nós podemos mandar, sim, uma anotação dos passos que foram realizados do roteiro, com algumas notas do que foi apresentado. Legal, obrigado. Beleza. Nesse momento eu não tenho mais o Atom instalado na minha máquina. Esse cara aqui embaixo é o instalador que eu já tenho baixado. Só comentando então para quem quiser instalar o Atom, o site do Atom eu vou mandar ali no chat, é atom.io. O Jonathan já tinha um instalador baixado no caso. Para quem quiser então só entrar no site, na página inicial já tem ali a opção de download. É bem tranquilo de baixar, inclusive de instalar, vocês vão ver na sequência. Clicou aqui, fez o download. Ao executar o download, o executável, diferente das muitas aplicações que a gente acha fácil de instalar, que é Next, Next, Finish. Essa aqui não tem Next, Next, Finish. Não tem nenhum Next. Ela só vai instalar e abrir na sequência. Então é bem facilitado mesmo a instalação. Enquanto isso, pessoal, eu vou só comentar com vocês que aqueles recursos que eu mostrei ali, fiz a demonstração, eles são decorrentes de um pacote, de alguns pacotes, de um conjunto de pacotes que nós desenvolvemos para o Atom, mas o Atom não é uma aplicação nossa, tá? Ele é um editor de texto à parte, utilizado para muitos fins diferentes, e que permite que os desenvolvedores criem pacotes, plugins, para desenvolver para diferentes plataformas. Então, a gente se aproveitou desse recurso do Atom para desenvolver na suite. Então, beleza. Aqui é o Atom zerado, tá? Assim que eu instalar ele vai abrir com esse Welcome e o Welcome Guide. Vai abrir com esse pop-upzinho aqui na direita, pedindo se eu quero registrar a URL do Atom. Eu normalmente costumo colocar que sim nesse pop-upzinho. Costumo desmarcar essa opção de mostrar o Welcome toda vez que abre o Atom. Acho que não tem porquê. Fecho essas duas abas. Ele pede também se vocês querem enviar dados de uso. Eu costumo colocar que não. E aí a gente tem o nosso Atom
cruzinho, sem pacote nenhum, sem aqueles nossos facilitadores, inclusive. Então, o primeiro passo para a gente utilizar o Atom para desenvolver para a suíte é instalar o nosso pacote. Aqui em File, no canto esquerdo superior, a gente tem Settings, que é configurações, ou se vocês preferirem o comando Ctrl e vírgula, mas acho que é mais fácil vir por aqui mesmo. File Settings. E aqui na esquerda, ele vai abrir essa tela de configurações aqui, com algumas opções aqui na esquerda. Na opção de Install, eu tenho como pesquisar pacotes da comunidade para instalar. Então, o nosso pacote aqui, se vocês escreverem OTM de OTM Suite, ele já vai aparecer os nossos pacotes. Eu não preciso instalar múltiplos pacotes, ele tem mais de um pacote da OTM Suite, se vocês pararem para reparar, mas o único que eu preciso instalar é esse OTM Suite Utils. Instalando esse cara, ele vai aparecer um pop-upzinho aqui na direita, no cantinho direito superior, informando que ele vai instalar alguns pacotes de dependência. Então, ele já vai fazer a instalação desses outros pacotes que nós possuímos. Assim que ele concluir, ele vai aparecer uma barra de ferramentas aqui em cima. Então, dependendo da velocidade de conexão de vocês ou da performance da máquina, pode demorar um pouquinho, mas ele aparece esse pop-upzinho e vai aparecer a barra de ferramentas quando terminar. Lembrando então que esses passo a passo a gente pode mandar depois, detalhado certinho, para ninguém se perder quando tentar instalar após a live. É isso, além do roteirinho, né, que a gente tinha comentado ali, a gente manda esse passo a passo de instalação do Atom também. Beleza. Concluindo aqui então a instalação do nosso pacote, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ainda nessa tela do install, é clicar nas configurações aqui do pacote OTM Suite Utils e configurar o caminho da nossa pasta OTM Tech. A pasta OTM Tech, para quem não está muito habituado ainda com a suite, é a pasta de instalação da plataforma, tá? Então, eu vou copiar aqui o caminho da minha plataforma, vou colocar aqui. Como o Estevão vai explicar mais adiante, ele se faz necessário para o uso de alguns recursos. Além disso, nas configurações aqui do pacote, a gente tem um recurso que pode modificar ali o uso do Color Picker, mas normalmente a gente não costuma mexer nesses outros caras. Normalmente é só no caminho da pasta mesmo, é o requisito mínimo ali. Além disso, pessoal, quando a gente abre, vamos abrir aqui uma plataforma aberta. Abrindo ali as configurações do Atom novamente, eu gosto também de adicionar essas 3 opções aqui do meu Atom. Isso permite que, quando eu clique com o botão direito em algum arquivo ou pasta, ele me exiba essa opção de abrir com o Atom. Isso aqui ajuda bastante. Para quem conhece o Notepad++, ele tem um recurso semelhante. Se eu não me engano, ele não aparece para pasta, mas para arquivo ele aparece. Então dá uma facilidade a mais ali de abrir os arquivos. Então eu vou abrir aqui um arquivo mkq no Atom. Opa. Tá. Abrindo aqui, se vocês notarem, ele não abriu
ele não abriu com o nosso tema. Então, logo que a gente instala o pacote da OTM Suite Úteis, a gente costuma vir aqui e clicar pelo menos uma vez em mudar o tema. Que aí ele seleciona os nossos pacotes de tema e ele vai colocar nas nossas... Ele vai usar esse recurso do highlighting de cores aqui, baseado nas nossas definições, além de exibir alguns caracteres especiais que precisa estar selecionado o tema para funcionar. Beleza. Nesse ponto aqui a gente está com o Atom instalado e os pacotes necessários instalados para usufruir da ferramenta o máximo possível. Então eu vou passar a bola agora para o Estevão, que vai explicar um pouco mais do pacote, um pouco mais a fundo. Vai tirar algumas dúvidas que provavelmente ficaram, né? Certo, só, Jonathan, agora que tu acabou de instalar, é bom dar uma reiniciada, né? Para ele aplicar, por exemplo, aquela alteração que tu fez na pasta. Ah, sim. Eu acabei não fazendo aqui porque quando eu abri em uma nova janela, mas certo. logo que a gente instala o pacote, pessoal, talvez vocês notem que esse recurso aqui dos snippets não está funcionando. Isso costuma acontecer bastante. Logo que a gente instala o pacote, é interessante reiniciar o Atom. Vocês podem fechar ele e abrir de novo, ou vocês podem clicar nesse botãozinho de recarregar a janela aqui. Que aí ele vai fazer uma reabertura do Atom. Gildonei tem uma pergunta? Tenho uma pergunta. Tipo lá. assim, eu posso, por exemplo, instalar nos clientes, é free, não há problema de licença, é tranquilo no server dos clientes? Sim, bem tranquilo, tá? Essa é uma ferramenta open source, inclusive, ela é mantida pelo GitHub, que para quem conhece é um grande defensor do open source, então Open source, pois é. É bem tranquilo de usar, tá? Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Show de bola, obrigado. Certo, então vamos para as funcionalidades do pacote. Começando então por onde o Jonathan apresentou mais cedo, que um dos pontos fortes que a gente desenvolveu para utilização no Atom é os snippets, que quando ele começa a digitar algo, vai aparecendo as opções ali, completando o que ele está tentando escrever, e logo abaixo, fica meio ruim para a gente ler pela live, mas quando vocês forem usar é tranquilo de ler até. Embaixo tem a documentação. A documentação ali é a mesma documentação que vocês encontram nas outras formas da plataforma, como lá no menu da OTM Suite tem o painel da documentação, e a gente sempre tenta manter atualizada no máximo. Quando tiver alguma alteração, alguma atualização, o Atom vai indicar para vocês que tem uma atualização no pacote. Depois a gente até pode ver da atualização no pacote, só para deixar bem claro quando tem uma que vocês possam fazer tranquilamente. E aí, quando ele der Enter em uma dessas opções que ele pode ir descendo com a setinha, ele coloca o código lá, que nem o Jonathan tinha demonstrado mais cedo. E ele vem por padrão, com tudo escrito assim, para a gente saber certinho o que vai em cada parte. Ele já vem com a primeira parte selecionada ali, e aí ele pode editar diretamente, ele colocou par, deu Enter no par TX, já veio selecionado para ele editar a primeira parte. E dá para navegar entre as partes pelo Tab. Se ele der Tab agora, pula para o Label, ele pode editar o Label, aí se ele der Tab de novo para a parte ali de definir o tamanho, não é obrigatório navegar pelo Tab, mas facilita se tu quiser desenvolver algo rápido, ir navegando pelo Tab e já ir completando tudo que tu precisa. Além dos snippets de coisas da plataforma, a gente tem os snippets do MKQ e MKP. Dependendo do tipo do arquivo que tu está trabalhando,
é os snippets que vão aparecer. Como a gente estava ali num ponto .mk que aparecia do MKP, se ele for num arquivo novo ou num arquivo .mkp, ou se ele alterar, aparece lá embaixo do arquivo qual o tipo do arquivo que ele está. Jonathan, tu pode só me comentar qual que é o atalho? Sim, Ctrl Shift L, ou se clicar aqui embaixo no nome da linguagem também serve. Se clicar aqui dá para alterar também. E aí ali você pode selecionar a linguagem que você estiver trabalhando, no nosso caso MKQ ou MKP, e a partir da linguagem, quando tu for digitando, ele vai sugerir os snippets para aquele tipo de arquivo. E além disso, a gente tem também alguns que a gente achou interessante colocar, como por exemplo, de funções do banco, que são funções assim que são usadas com frequência na própria suíte. Por exemplo, o Jonathan botou ali um bloco pli, e aí ele vai começar com um begin end, e ele tem o snippet para isso. Seguindo então para a barra de ferramentas, que agora que o Jonathan tem o pacote dele, aparece lá em cima a barra com os atalhos mais prático, porque por padrão o Atom tem aquela barrinha pequenininha ali, só com o file e as coisas. A gente pensou, vamos deixar mais fácil de usar, o que a gente usa com mais frequência é colocar ali. Passar um por um, então, dizendo que cada um deles faz. Tem os que ficam bem óbvio que fazem, como o novo arquivo, ele cria um novo arquivo, tranquilo, cria um novo arquivo sem título, não está salvo nem nada, padrão de grandes editores assim, nada demais. A segunda opção, ela abre um novo arquivo, ele abre então um Explorer para selecionar um arquivo que tu tenha. Se for algum arquivo que o Atom consegue abrir, ele abre. Se não me engano, o Atom até tem um visualizador de imagens. Se tu tentar abrir uma imagem, ele dá um jeito de abrir. Se eu não me engano, sim. E só mencionando então que cada vez que tu passa o mouse ali, ele aparece o nomezinho da opção, além de ter do lado o atalho dela, como por exemplo ali o abrir arquivo, Ctrl O, ou tu pode só clicar no botão mesmo. Após isso temos o abrir pasta, que é semelhante ao abrir arquivo, mas ele abre uma pasta inteira e todos os arquivos dentro daquela pasta ficam acessíveis numa aba ali do Atom. Ele abre isso numa nova janela. Cadê a pasta, Jonathan? Uma diferença para quem está acostumado com o Notepad, uma diferença dele para o Notepad é que ele é um pouco mais lento. A performance dele não se compara com a do Notepad++. Normalmente, para abrir, sente bastante a diferença. Mas isso é porque ele apresenta muitos recursos a mais também. E se tu tiver muitos pacotes, acho que fica cada vez mais pesado também. Tanto que lá, quando na aba dos pacotes, depois a gente pode dar uma olhada, ele mostra quanto tempo que cada pacote demora para carregar. Eu acho que não está funcionando, na verdade. Ué? Mas esse é um recurso do Atom, tá? Inclusive, se vocês forem ver aqui, em folder. Aqui. É um recurso da aplicação. Talvez porque eu esteja com duas versões de Atom abertas aqui, agora que eu anotei. Estou com uma versão 1.57, uma versão 1.58. Mas, bom, ele abriria uma pasta. O mesmo comportamento que se vocês vierem aqui, numa pasta no Explorer mesmo, selecionar uma pasta aqui, clicar com o botão direito, Open with Atom. Aí aqui ele abriu. Ele abriu numa janela que já tinha, ele abre o projetinho aqui do lado. Então continuando,
teria esse mesmo comportamento que o Jonathan falou, e a pasta, no caso, é essa aba do projeto que fica ali na esquerda. A pasta é o ponto raiz ali daquela aba, e tudo abaixo são os itens que tem dentro daquela pasta. As subpastas também ficam recolhidas, tu pode abrir uma por uma, e aí se tu quiser acessar algum arquivo, tu abre ele e ele abre ali na parte da direita. Fica bem mais rápido de trabalhar assim, para tu não ter que ficar dando alt tab, indo lá no Explorer procurando. A gente costuma, vamos trabalhar hoje, criar um MKQ novo, abre a pasta da suite ali, deixa ela ali no projeto e pronto, não precisa se estressar, tu vai estar sempre acessando ali. Tu quero criar um MKQ novo, tem ali as subpastas onde colocaria um MKQ novo, posso criar tranquilamente por ali mesmo, direto dentro do Atom. E aí ele já fica liberado ali na direita para eu trabalhar em cima dele. Depois já de abrir uma pasta nova, então a gente tem a de adicionar pasta, que ela é similar a essa de abrir, só que a de abrir ela abre numa janela nova. A de adicionar, ele acaba colocando abaixo dessa outra que já estava ali. Fica com duas pastas raiz, digamos assim. Dois projetos, né? Ele chama de projeto, isso. Fica com 2 projetos abertos ali para eu poder acessar arquivos de pastas diferentes direto dentro do Atom. O ícone depois desse é o de salvar, ou o Ctrl S. Ele salva o arquivo que eu estou editando no momento, nada de misterioso. E depois desse, então, vem aquele que o Jonathan demonstrou antes, que é o de executar menu. Só reforçando que para esse funcionar certinho, lá nas configurações do pacote, logo que tu instalar o pacote, colocar o caminho da pasta OTMTech, porque é a partir daquela configuração que ele consegue achar a pasta de menus para listar os menus que você tem ali, além de colocar a opção de abrir um menu de menus como primeira opção. Ele pega todos os 1000 lá e coloca ali. Também o atalho pode ser F5, ao invés de clicar, e quando você selecionar um dos menus, ele vai executar a plataforma. Depois desse, então, temos a lista de imagens, também um atalho ali junto. Essa lista de imagens, assim como a opção dos menus, ela depende daquele caminho estar certinho para conseguir achar a pasta de imagens e assim listar todas as imagens. Aqui ela vem com o campinho de busca. Se eu souber o nome da imagem, ou por exemplo, tenho uma imagem que eu quero colocar que é um botão de cancelar, que nem o Jonathan usou antes, e eu sei que o nome da imagem é não, eu posso só escrever ali que ele vai achar ela para mim. Eu não preciso ir lá procurar o caminho na pasta para depois copiar o caminho e colocar aqui no Atom. Eu posso abrir ali, pesquisar pelo nome da imagem, ou até como a gente tem os pacotes de SVG, uns pacotes padrões de SVG, a gente tem umas imagens assim que tem uns nomes bem comuns, a maioria em inglês, claro, porque é a linguagem mais utilizada. Mas se eu souber, como por exemplo aí o check que o Jonathan colocou, tem várias opções de checkmark que eu posso utilizar no MKQ. Não preciso saber o caminho da imagem, só clicar em cima dela e ele vai inserir o caminho para mim. Seguindo depois dessa opção, tem a paleta de cores, que é aquela que o Jonathan demonstrou antes, que posso utilizar tranquilamente junto com a opção anterior. E, por padrão, acho que ela sempre abre uma cor aleatória, se não me engano dá para alterar isso lá nas opções. Não é sempre aleatório. Se eu tiver uma cor selecionada... Isso, se eu tiver a cor selecionada, ele abre com a cor selecionada, mas se eu colocar no cursor no nada, ele vem com uma cor aleatória selecionada. E aí eu posso escolher a cor scrollando ali, mexendo. Tem também a opção ali embaixo de alterar de RGB para as outras opções, mas como na suite a gente usa RGB, a gente mantém sempre naquela primeira opção mesmo. Não... Mas se por acaso você trabalhar com alguma outra linguagem em algum momento e precisar, essa opção está disponível ali embaixo. E aí depois que ele
selecionou a cor dele, ele pode ou clicar ali para ela inserir, ou Enter, se não me engano, e ele colocou a cor ali certinha. Depois da paleta de cores, a gente tem o de buscar e substituir, que também é padrão de editores de texto. Na primeiro campo lá embaixo, então, ele pode digitar alguma opção para buscar, a de baixo para se ele quiser substituir. Tem também algumas opções, como, eu quero achar só, não quero tratar maiúsculo, minúsculo. Isso é comum de editores de texto, assim. Acho que não tem muita diferença entre esses e os outros. A opção logo depois dessa, ela é parecida. Essa, no caso, a gente está procurando só no arquivo que está aberto no momento. A opção logo depois dessa, ela procura na pasta inteira dos projetos ali na esquerda. Vou procurar substituir no projeto, então. Se ele colocar alguma coisa que ele quer pesquisar ali e der Enter, então, só para demonstrar como que fica a telinha lá, Jonathan. Beleza. Vamos procurar por modelo. Sei lá. E aí, quando ele der o Find, ele abre essa tela à parte para mostrar todos os arquivos que contenham aquilo que ele procurou, e ele faz uma lista, então, ele pode minimizar os arquivos ali, scrollar. É todos aqueles que ficam na aba da esquerda ali dos projetos, das pastas que ele adicionou e deixou aberta. Eles aparecem listados bonitinho ali com até a parte que resulta com o que ele buscou, e dá para abrir diretamente o arquivo por ali. Se ele clicar, ele te leva pro arquivo que tenha isso. Vou pegar esse cara aqui, então. Ele abriu e já até selecionou o lugar onde ele tinha clicado. Depois dessa é uma opção a gente achou interessante colocar também, que é exibir os caracteres, aqueles caracteres que ficam ocultos, como espaço, tab, final de linha. Aqui talvez não fique muito bom de enxergar, porque é meio... É que ele fica num tom bem clarinho, para não atrapalhar, mas fica bem visível, só que na live realmente fica ruinzinho de ver. Mas acredita na gente, tá ali mostrando. Ele fica com uns iconezinhos, o espaço, se não me engano, é um pontinho. Isso. E essas coisas do tipo. A gente acha interessante deixar ativado para melhorar também na indentação do código. Logo depois dessa, então, tem a opção de dividir a tela. Só de clicar nela, ele cria esse bloco que separa a tela, mas aí você pode arrastar os arquivos e trabalhar com 2 arquivos abertos ao mesmo tempo. Dá para mexer livremente os arquivos de um lado para o outro, ele fica esses 2 blocos. E aí, quando não tem mais bloco, ele mata o bloco. Mas aí, se, sei lá, cliquei sem querer naquela opção, o que eu faço com aquele bloco que ficou perdido? Aí é só clicar com o botão direito que ele tem a opção de fechar. É bom para, por exemplo, eu quero criar um MKQ novo e eu quero me basear em um que eu já tenho para poder fazer um select diferente que eu não sei como faz. Aí eu posso usar isso aí, criar o MKQ novo ali na direita, e na esquerda eu deixo o select que eu estou usando como base aberto para me guiar, ver, eu quero alterar só essa parte aqui. Aí eu olho ali na esquerda para ver o que eu estou alterando. Eu consigo comparar tranquilamente 2 arquivos, muito mais fácil que ficar trocando entre um e outro. O botão depois desse, que é um dos meus favoritos, e aí fica um tema muito melhor de se enxergar. O pessoal da Otimiza, eu sei que adora esse tema escuro. Eu e o Jonathan, no caso, a gente prefere muito mais esse do que o outro, então a gente fez as 2 versões. Os 2 vêm instalados quando você instala o OTM Suite Utils, e dá para trocar livremente entre um e outro.
Aí é preferência pessoal, só clicar ali ele altera. É que os velhos não gostam dessa tela preta porque eles lembram do DOS. Tá certo. Mumps! Mas não, é insuportável aí ficar com a tela brilhando na tua cara, não sei como consegue. Opção depois dessa, então, aquela que o Jonathan demonstrou antes de recarregar a janela. É interessante para alguma alteração no pacote, assim. A gente gosta de, para não ter que fechar o Atom e abrir de novo, tem a opção de recarregar. Só a atualização própria do Atom, que esse botão não funciona muito bem, porque ele recarrega a janela meio que interna do Atom, e a atualização do Atom mesmo é necessário um recarregamento mais forte. Quando atualiza o Atom, ele tem que abrir o novo executável, então não teria como Uhum. usar Aí tem que desse reiniciar recurso. o Atom mesmo. Chegando então nas últimas opções ali, tem uma que aí abre os snippets disponíveis. Novamente, então, de acordo com o arquivo que você está trabalhando no momento, já que quando você está digitando tem vários snippets, tem algum snippet que eu não sei como acesso, ou eu quero dar uma olhada geral em todos os snippets que eu posso usar, tem essa opção ali que te permite scrollar, e até se você clicar numa delas, ele vai inserir do mesmo jeito que se você tivesse digitado. Do lado dessa tem uma parecida, em vez de comandos, quer dizer, em vez de snippets é de comandos, só que aí nos comandos entra os outros pacotes, entra comandos do Atom, além dos comandos que a gente mesmo fez. Também a mesma ideia, se tem algum comando que eu quero procurar, que eu saiba mais ou menos o que ele faz, mas eu não sei o atalho. Por exemplo, o Jonathan vai procurar ali como que eu insiro o caractere bell. Aí ele vai digitar ali o bell, ele vai ver, o pacote do ATM Switch tem o comando insert bell. Na direita aparecem então as opções de atalho, e quando ele clicar, ele executa a mesma coisa que se ele tivesse clicado um daqueles atalhos. Puxando então para os atalhos, a gente tem os atalhos então daquelas opções lá de cima, que da barra todas elas ao passar o mouse aparece, e tem também desses caracteres que são utilizados na documentação, no desenvolvimento. Tem alguns caracteres que são ruins de inserir, a gente fez uns atalhos para colocar eles, como VT, ETX, EOT, ENQ, BEL, BS, e aí todos eles têm o seu atalhozinho, acho que tem umas 2, 3 opções de atalho diferente. E também tem aquela opção ali, se você não lembrar o atalho, dá para abrir a paleta de comandos para ver o atalho, ou até escrever direto, dá enter ali e ele insere. E esses caracteres, por padrão no Atom, eles não aparecem. Então, precisa estar com o tema da OTM Switch para eles aparecerem, senão eles ficam assim, que nem o Jonathan demonstrou ali. Não dá para saber qual é qual, fica só um quadrado. Mas trabalhando na Switch, ele aparece, consegue diferenciar qual que é cada um, porque ele fica com o fundo preto e a letrinha. Tu consegue, não sei se dá zoom vai dar certo, né? Zoom aqui nesse caso dos atalhos não vai dar certo. Esses caracteres ele tem, a gente teve que fazer na mão a aparência dele, e aí o zoom acaba não funcionando bem nele. Quer então seguir, Jonathan, para... faltou a última opção, verdade, as configurações ali. Que é aquela mesma tela do File Settings, só que num botão mais fácil de acessar. Então, ali na esquerda tem as diversas opções do Atom, e no Packages tem as opções do nosso pacote, então. Para acessar as opções do pacote mais uma vez, tem que ir nos Packages, tu procura o pacote da ATM Switch Utils, pode acessar as configurações dele. E reforçando de novo, então, que é importante que quando tu instalar ele, alterar ali a pasta para
os outros comandos funcionarem, o das imagens do menu, senão eles não vão conseguir se encontrar. Show de bola. Aproveitando o gancho aqui das configurações, eu costumo alterar, além dessas configurações que a gente já demonstrou, eu costumo alterar uma outra configuração de pacote. Não sei se vocês notaram aqui, quando a gente usa um recurso, deixa eu colocar na linguagem aqui do MKQ, quando a gente usa um recurso de snippet, a partir do momento que eu escrevo a primeira letra, ele já tenta trazer as opções disponíveis. Quando eu não mudo configuração nenhuma, é instantâneo isso. Eu começo a digitar, ele já aparece. Isso, às vezes, pode atrapalhar um pouco. Por exemplo, coloquei aqui o parTX. Coloquei o parTX, vou colocar o nome do parâmetro, vou começar a escrever aqui e, por exemplo, quero deixar só T. E aí eu vou dar um tab para ir para o próximo campo. Coloquei o T, vou dar um tab. Como ele já estava com aquela janelinha dos snippets aberta e eu dei um tab, ele entendeu que eu queria adicionar um outro snippet. Não era o caso. Então, o que eu costumo fazer no meu Atom? Eu costumo alterar um pacote que se chama Autocomplete Plus. Ele é o único que tem as configurações aqui, se tu procurar por Autocomplete. E altero esse primeiro campo de texto aqui, que é referente a um delay para aparecer aquela janela. Eu costumo colocar, sei lá, 1,5 segundo. Aqui é em milissegundos, então 1500. Aí, nesse caso, ele vai demorar 1,5 segundo para aparecer essa janelinha aqui. E aí, se eu der o meu tab antes, ao não ser que eu esteja exatamente com o texto do snippet, ele não vai inserir. Então, simulando aquela situação de antes. Tenho o parTX, seria o snippet, quero colocar texto, quero colocar o meu label T, conseguir passar tranquilamente para o próximo campo. Então, esse é só um detalhezinho que eu gosto de alterar nas configurações. Esse aí nem eu conhecia. Fica a dica aí, então. Beleza, seguindo para o próximo passo. Gostaria de mostrar para vocês também como funciona a atualização dos pacotes. Eu vou ter que alterar um desses pacotes aqui, dos nossos pacotes, alterar na mão uma versão deles, simular uma situação onde ele estaria desatualizado. Pacotes nossos que nós atualizamos com frequência de linguagem. Quando a gente altera alguma coisa na documentação, insere um recurso novo, ou documenta alguma coisa nova, alterou alguma coisa, enfim, alguma coisa mudou na documentação, a gente vai atualizar esse pacote. Então, nesse momento, vai aparecer um pacotinho ali dizendo que está desatualizado. E se vocês não atualizarem, vai ficar com a documentação desatualizada no ato. Então, eu vou só simular uma situação aqui onde estaria desatualizado, só para mostrar para vocês como é que é. Aqui. Só mudar a versão dele aqui na mão. E aí, quando eu vim aqui em Help e checar por... Ah, não, desculpa. Aqui é aqui nas configurações em updates, ele vai mostrar os updates, os pacotes desatualizados. Não funcionou alterar na mão. Pelo visto, a gambiarra não deu certo. Eu tinha na minha cabeça que ia funcionar. Bom, onde vai ficar essa opção de atualização? Vai ficar aqui no canto direito inferior, um pacotinho azul, uma caixinha.
semelhante a esse ícone azul aqui do Atom. Esse aqui é uma atualização do Atom. Aqui, se eu clicar nesse cara, ele vai dizer que tem uma atualização do Atom, vai dar a opção de reiniciar e instalar, e aí ele vai instalar a nova versão do Atom. É interessante também manter o editor atualizado, porque normalmente eles fazem algumas correções de bugs, podem fazer algumas modificações interessantes, e provavelmente os nossos pacotes vão estar sempre atualizados com base na última versão do Atom. Então é importante manter sempre o Atom atualizado e os pacotes atualizados. Vou reiniciar aqui só para mostrar para vocês que ele vai sumir o esquilinho ali do canto direito inferior. E assim como o esquilinho, que é a atualização do Atom, tem a caixinha que é dos pacotes, que quando eu clicar, ela vai aparecer essa tela aqui dos Available Updates. Aqui, no caso, vai estar listando o pacote que teria a atualização disponível e um botãozinho de atualizar. É bem tranquilo também para fazer a atualização dos pacotes. Normalmente as atualizações de pacotes, elas quando terminam, aparece a opção de recarregar o Atom para aplicar a atualização. E aí ele acaba recarregando da mesma forma que aquele botão nosso de recarregar ali de cima. Bem tranquilo de atualizar. Beleza. Além disso, pessoal, gostaria de mostrar para vocês o recurso de... na verdade, eu já mostrei para vocês, mas não entrei em detalhes. Aqui a gente tem a opção de, nas configurações também, lá em Install, como a gente fez a instalação do pacote OTM Switch Utils, a gente pode instalar uma série de outros pacotes. Aí vai do gosto de cada um, vai do interesse de cada um de instalar os pacotes. Eu posso buscar na internet e procurar o nome de um pacote interessante que eu acho que vai aumentar a minha produtividade, ou que vai deixar ou mesmo deixar o meu Atom mais bonito, com uma interface mais bonita, e posso instalar. Então, tem uma comunidade bem grande, com inúmeros pacotes disponíveis aí para instalar. Gostaria, inclusive, de mencionar 2 pacotes. O FileWatcher. Esse cara aqui. Que ele, se eu, por exemplo, tenho um arquivo aberto, um MKQ aberto, e ele é alterado através de algum outro editor, ou mesmo editor, mas outra aba, ele vai me avisar aqui que foi feita uma alteração naquele arquivo e me pede se eu quero recarregar ou mostrar as diferenças. Ele dá algumas opções nesse sentido. Então esse seria um pacote interessante de se instalar. No caso, esse pacote foi solicitação aí do pessoal do Otimiza, que comentou que tinha essa dificuldade em usar o Atom, porque no editor que eles usavam tinha alguma coisa parecida, e aí a gente só procurou lá um pacote que pudesse suprir essa necessidade, achamos esse e ele serviu para essa necessidade. Então, algum problema que tiver no Atom que vocês queiram, eu uso tal editor, estou pensando em migrar para o Atom, mas ele não faz tal coisa, é bem provável que tenha um pacote que faça, porque tem muitos pacotes diferentes que fazem muitas coisas. Beleza. Acredito que seria isso que nós teríamos para apresentar. O Alceu, deixa eu ver, o Alceu não, o Daniel postou alguma pergunta, né? Que eu acabei passando do momento e acabei não respondendo. Quer, de repente... Foi um comentário, Jonathan. Certo. Quando você estava tentando... O projeto estava fechado lá na esquerda.
Tem a opção de Isso. recolher essa aba dos projetos ali. Ah, certo. Legal até mostrar. Vocês podem recolher essa parte aqui da esquerda, podem expandir, ele bota o mouse em cima, ele aparece essa setinha. Aqui para baixo, se eu não me engano, também tinha um recurso, eu acho que ele não está habilitado. Aqui na direita também tem. Então tem uma série de painéis que vocês podem expandir, recolher, ele é bem dinâmico mesmo. Vocês podem organizar da maneira como vocês acharem melhor aí o ambiente de trabalho do Atom de vocês. Ficamos disponíveis então para perguntas agora, pessoal. Vocês podem abrir o microfone. Comentários também. Uma pergunta que chegou para mim aqui, Jonathan, achei interessante repassar para vocês. Lá no começo, tu mostrou que o Ctrl Alt, botão direito na plataforma, abre o editor Atom. Na verdade, ele talvez eu tenha me passado na hora de explicar. Como associar isso? Como é que a plataforma sabe que tem que abrir o Atom a partir dali? Beleza. Ou no meu caso, até recentemente abria o Notepad++. Certo. Na verdade, aqui o que acontece, a plataforma ela não abre o Atom ou o Notepad++. O que a plataforma faz é solicitar para o sistema operacional abrir aquele arquivo. Então, ela, na prática, abre um arquivo MKQ. Com que programa ela vai abrir esse MKQ? É o programa que tiver definido para abrir como padrão aquele arquivo. Se eu tiver uma aplicação aqui que é um make query, vai ser um arquivo MKQ. Opa, estou na pasta errada aqui. Queries CLI. Tem aqui o meu arquivo MKQ, se vocês notarem aqui, ele está com um desenhozinho do Atom. É porque ele está definido como padrão para abertura no Atom. Então, a partir da plataforma, ele vai abrir no Atom. Agora, se eu quiser abrir com algum outro programa, eu posso vir aqui em botão direito, abrir com, isso no Windows, tá? No Mac, sinceramente, não sei responder para vocês, mas deve seguir mais ou menos a mesma lógica. Escolher outro aplicativo, posso definir algum outro aplicativo e sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos .mkq. A partir desse momento, vou definir aqui o Notepad como programa default. Um comentário, Jonathan. Embora as aplicações da plataforma Make Queries e Make Panels possam ser editados em qualquer editor, vamos dizer, os que são homologados são o Notepad++ e o Atom. Isso porque nós usamos caracteres em algum... Para quem conhece algumas sintaxes da plataforma, nós usamos caracteres de baixa, tipo CHR4, o Bell, o CHR7 e outros tantos. E um editor tipo Notepad convencional, como tu colocou ali, não trataria esses caracteres. Né? Então, o John está demonstrando ali. Isso, então, eu mostrei aqui, coloquei o caractere... A sugestão de usar o Atom ou o Notepad++. Isso. Então, só demonstrando ali o que o senhor comentou. Tenho aqui um caractere de baixa, o EOT. Vou abrir esse cara agora no Notepad normal. Ele abriu só um quadradinho. Semelhante ao comportamento do Atom, quando a gente não tem o pacote instalado, ou quando eu não tenho aqui a linguagem definida. Se eu copiar todo esse texto aqui e colar numa nova aba, ele vai simplesmente deixar o texto branquinho, com quadradinho ali naquele caractere especial. Não sei que caractere é, então fica um pouco difícil de utilizar. Então, ali, os editores homologados pela equipe são Notepad++ e o Atom. Obrigado. Beleza, pessoal. Mais alguma pergunta? Junis, como é que ficou a tua visão agora sobre o Atom? O velho não vai usar, é muito velho para isso.
Porra, nem tá prestando atenção. Não. Eu só fui abrir uma garrafa de vinho, mas já voltei. É que estavam lutando com uma rolha ali. Tá certo. Show de bola. Quase me convenceu, Jonathan. Ah, Como assim, quase? Quase me convenceu. Não, show de bola, galera. Dá para ver que até para uma lesma que nem eu, isso aí vai ajudar. Show de bola. Então tá. Pessoal, podem ficar bem à vontade para comentar, para... Eu vou fazer um depoimento. Eu sou da velha guarda aí da plataforma. E tem uma característica que principalmente Make Query, que praticamente todas as tags, todos os comandos, a sintaxe eu tenho meio que no sangue. E a equipe interna, aí, leia-se, principalmente o Jonathan e o Estevão, vinham insistindo, puxa vida, abandona o Notepad++ e vem para o Atom. E na apresentação, não lembro se foi o Jonathan ou o Estevão, comentaram aí que existe um delay um pouquinho maior na carga de arquivos pelo Atom, pelo menos a primeira vez que você abre o Atom, em relação ao Notepad++. Mas o que eu posso afirmar é assim, tenho migrado, faz 1 mês e meio que migrei do uso do Notepad++, que também tem o Writeline, mas não tem a condição de snippets, para o Atom. E a produtividade realmente utilizando o Atom é bastante grande, mesmo para quem conhece e domina a sintaxe da plataforma. Né? Porque o auto-preenchimento te dá uma velocidade, é uma questão, é óbvio que é uma questão de se acostumar com o novo ambiente. Mas então, é só para fazer esse depoimento aí, que realmente o Atom te dá uma produtividade de 30% a 40% em relação ao próprio Notepad, que também é um editor homologado pela gente, é uma questão de costume. E queria também aqui agradecer vocês que têm se dedicado aí, porque além de desenvolver o conjunto de ferramentas na própria suite, desenvolvem um conjunto de ferramentas de reconhecimento desse editor open source para que reconheça a sintaxe da suite. E isso associado ao help que temos dentro da própria plataforma, agiliza bastante o desenvolvimento. Obrigado aí mesmo, gurizada. Grande abraço. Muito obrigado ao seu pelo depoimento, pelos elogios. Ficamos bem felizes em poder contribuir com o desenvolvimento na plataforma. Acho que quem ganha mais com tudo isso, no fim, acaba sendo nós, né, como desenvolvedores. Bom, mais algum comentário, pessoal? Gostaria de mandar um abraço para o Carlos Zanginoni, nosso consultor de desenvolvimento, que vem nos ajudando nos últimos tempos bastante com o desenvolvimento da plataforma, inclusive com a plataforma web que a gente vem trazendo nesse momento. Infelizmente ele está hospitalizado, está em recuperação, teve que fazer uma cirurgia, vai estar assistindo a gravação da live, não pôde estar presente, mas vamos deixando um abraço aí para ele. E, bom, se ninguém tem mais comentários, mais perguntas, eu acho que vamos finalizando por aqui. Mais uma vez, então, só lembrando que os pontos principais que a gente falou hoje, a gente vai estar encaminhando para todos, até o tutorialzinho de instalação, para não ficar dúvida nenhuma, se alguém quiser rever mais tarde. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Beleza. Valeu, Boa muito noite. obrigada. Obrigado. Valeu. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até. Valeu. Valeu, boa noite para todo mundo. Boa noite.